Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus por mais um dia. Esse é o único momento que eu tive a oportunidade hoje de nós compartilharmos nosso café com palavra. E eu não quero deixar de compartilhar, porque hoje nós vamos concluir o livro de Esdras. Esse livro tão extraordinário que nós estudamos durante alguns dias, nós vamos concluir hoje para a glória do nome do Senhor Jesus. Hoje, dia 30 de junho de 2026, mais um dia que o Senhor fez, um dia de gratidão e um dia de nos regozijarmos nele. Glória seja dada ao nome do Senhor. Boa noite, irmã Sandra, a paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, nós vamos concluir hoje o que, na minha opinião, é o capítulo mais triste do livro de Esdras e um dos mais tristes da Bíblia. É esse capítulo de número 10 do livro de Esdras. Esse capítulo de número 10, quando Esdras percebe que o povo pecou contra o Senhor, como nós vimos no capítulo de número 9, ele chorou, ele arrancou os cabelos e ele arrancou a sua barba. Tamanha foi a dor que isso lhe causou, o sofrimento que isso lhe causou. E o capítulo começa dizendo, no versículo 10, enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando, prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele, de Israel, muito grande congregação de homens e mulheres e crianças, pois o povo chorava com grande choro. Algumas traduções dizem que o povo chorava amargamente. Tamanha era a tristeza do coração daquele povo. Mas não ficou só no choro. Esse choro trouxe arrependimento. E esse arrependimento precisava de uma solução. Enquanto Esdras orava, chorava pelo pecado do povo, eles se reuniram e reconheceram que haviam pecado contra o Senhor, que haviam sido infiéis a Deus, que haviam sido infiéis ao que o Senhor havia exigido deles, ao se casarem com mulheres estrangeiras, cuja cultura e cujos costumes os afastavam de Deus. Por sugestão de Zecanias, propuseram fazer uma aliança para afastar essas mulheres e seus descendentes. Tomaram uma decisão difícil, uma decisão dura, irmãos. Esses homens que casaram com essas mulheres tomaram a decisão de mandar essas mulheres voltarem para os seus povos, voltarem para as suas nações, voltarem para as suas cidades e se separarem das mulheres e dos filhos para continuarem servindo ao Senhor. Servir ao Senhor não é de qualquer jeito. Nós estamos acostumados a um evangelho diferente do evangelho que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina um evangelho do negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Nós estamos acostumados com o evangelho que Jesus tem uma bandeja na mão, é o dono da bodega e está só dando tudo enquanto que a gente pede a ele. Mas só que não é esse o evangelho da Bíblia. O evangelho da Bíblia é um evangelho de renúncia, é um evangelho de santificação. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Boa noite, irmã Neta, a paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Então, depois de Esdras chorar, depois de Esdras confessar o pecado do povo, e do povo se reunir junto dele, reconhecendo o seu pecado, há uma convocação. Esdras exigiu um juramento dos líderes e de todo o povo. Ele convocou todos aqueles exilados que haviam voltado, que haviam retornado para se reunir em Jerusalém dentro de 3 dias. E quem não fosse, corria o risco de ter o confisco de todos os seus bens e a expulsão do meio da comunidade. O negócio era sério. Não dava para levar de qualquer jeito, não dava para brincar. Esdras exigiu que todos se reunissem para confessar o seu pecado e para mandar embora as suas esposas e os seus filhos estrangeiros que ele haviam tido com essas mulheres estrangeiras. Duro, penoso, triste, pesado, mas necessário. Isso nos ensina que tudo aquilo que nos separa de Deus, tudo aquilo que nos separa da presença de Deus, a gente deve deitar fora, a gente deve rejeitar. Houve ali uma ação corretiva, é o terceiro ponto que eu separei aqui desse texto.
o povo se reuniu na praça debaixo de uma chuva muito forte. Era um período chuvoso, era um período de inverno. E o povo se reuniu ali. Eles concordaram em seguir a orientação dada por Esdras, mas pediram um tempo. Pois a multidão era grande, o clima era chuvoso e seria necessário um processo organizado para averiguar cada caso. Uma comissão foi formada para investigar todos os incluídos, os envolvidos ali, para que não houvesse injustiça com ninguém e para que todos se corrigissem diante do Senhor. Em seguida, nós vemos uma lista de transgressores. O capítulo termina com uma lista completa, começando pelos sacerdotes, depois os levitas, depois os cantores, depois aqueles que eram responsáveis pela organização do lado de fora do templo e depois os demais do povo. Todos que tinham feito casamentos com mulheres estrangeiras vêm agora para essa lista. Nós vemos com isso, que é o quinto ponto que eu separei do Esdras 10, é a seriedade com as influências nocivas. Ali, o que estava levando em conta não eram porque eram esposas, não eram porque eram filhos, eram as influências danosas que essas esposas traziam para aquelas pessoas. Aquele povo precisava ser puro. Por quê? Porque dali ia nascer Jesus, o nosso Salvador. E ele não poderia vir de uma família contaminada. Ele não poderia vir de uma nação mista, misturada com outros povos. Tinha que ser pessoas puras para que ele pudesse vir com pureza, para que ele pudesse nos salvar. Então havia ali um propósito. Havia ali um propósito. Vocês lembram por que Salomão, capítulo 11 de 1 Reis, mostra isso claramente? Salomão foi chamado para ter um reinado de paz. E ele pediu ao Senhor sabedoria. Porém, ele perdeu essa sabedoria quando ele começou a fazer aliança e se casar com mulheres estrangeiras. Essas mulheres trouxeram deuses para dentro de Israel. Salomão começou a construir templos para esses deuses e ele mesmo começou a fazer sacrifícios e a fazer holocaustos a esses deuses, e ele se afastou do Senhor. E o texto do capítulo 11 de 1 Reis diz que o Senhor o entregou a inimigos, porque ele se afastou do propósito de Deus para a vida dele. Então aqui havia um propósito. Deus precisava preservar aquele povo, para que aquele povo fosse fiel à aliança, para que do meio desse povo nascesse Jesus, o nosso Salvador. Então o que o Senhor queria evitar era a contaminação religiosa e moral que os afastava dos mandamentos de Deus. O Senhor não tinha nada contra a nacionalidade daquelas pessoas. Não era esse o problema. Não era porque eles tinham nascido em outras nações. É porque eles vieram, mas não abandonaram as suas práticas. Eles trouxeram os seus deuses para Israel. Trouxeram as suas estátuas para Israel. Os seus ídolos. E com isso, aquele povo estava contaminado. E eles precisavam ser puros, preservarem-se puros para o nascimento de Jesus. Aprendemos também em Esdras 10 que arrependimento verdadeiro gera ação. Não dá para dizer que se arrependeu e continuar do mesmo jeito, da mesma vida. Arrependimento verdadeiro gera ação. É uma obediência custosa, é uma obediência que traz dor, é uma obediência que traz sofrimento, mas é uma obediência necessária. Aquele povo teve um arrependimento genuíno e com isso teve ação. E com isso houve uma obediência custosa, uma obediência que trouxe dor ao coração daquele povo. O povo teve que tomar medidas drásticas para corrigir aquela situação. Nos dias de hoje, isso significa que um arrependimento verdadeiro muitas vezes exige de nós sacrifícios práticos, como romper com algumas coisas e mudar a nossa postura. Se a nossa postura desagrada a Deus, nós precisamos, temos
que mudar essa postura, porque um arrependimento verdadeiro gera mudança. E nós aprendemos também nesse texto do capítulo 10, que o verdadeiro arrependimento custa caro. O verdadeiro arrependimento, irmãos, não é emocional, não é apenas de lágrimas, mas é de ação. O verdadeiro arrependimento, ele traz ação para a nossa vida e faz com que nós passemos a produzir frutos dignos desse arrependimento. Então não tem como eu produzir um fruto digno de arrependimento se eu não tiver uma ação coerente com aquele arrependimento. Aprendemos também em Esdras 10 que liderança exige coragem. Quem é pastor, quem é líder, não pode ser conivente com o pecado. Quem é pastor, quem é líder, quem é um pai de família, uma mãe de família, uma líder da sua casa, um líder da sua casa, um líder do ministério, não pode passar a mão na cabeça de alguém só porque é amigo, só porque gosta, só porque quer bem. Liderança exige coragem. É preciso coragem para tomar as atitudes certas. Esdras, diante dos desafios que estava ali, ele ficou ali chorando. Foi preciso que Secanias viesse diante dele e dissesse: se encoraja, Esdras. Olha o que diz o versículo 4. Levanta-te, Esdras, pois esta coisa é tua incumbência, e nós seremos contigo. Sê, porém, forte e age. E age. Liderança exige coragem. É preciso agir. Não dá para você ser um líder e ser conivente com o pecado. Não dá para você ser um pastor e passar a mão na cabeça de quem está pecando só porque é seu amigo. Alguém faz algo errado, mas é seu amigo, você faz vista grossa. Isso é incoerente e não condiz com o que nos ensina Esdras 10. Diante do desafio, Esdras precisou ser encorajado por Secanias. Ele disse: encoraje, Esdras, ser forte e age. Isso nos ensina que devemos assumir a responsabilidade e tomar atitudes firmes para corrigir o erro quando nós somos líderes, seja dentro da nossa casa, dentro da nossa família, seja dentro da igreja do Senhor. Nós não podemos ser coniventes com o erro. Aprendemos também em Esdras 10 que a confissão verdadeira, ela deve ser pública e ela deve ser sincera. O povo, juntamente com Esdras, chorou. Eles se humilharam diante do Senhor. E a tristeza de Esdras e de todo o povo, ao orar perante o templo, mostrava que a contrição deles era genuína e que isso gerou mudança de conduta e uma renovação da aliança com Deus. Eles decidiram mudar, mesmo que isso custou seus casamentos, custou as suas famílias, custou as suas mulheres, custou os seus filhos. Mas eles decidiram: Senhor, não dá para a gente continuar servindo a esses deuses e ao Senhor. Não dá para a gente viver contaminado. Então eles decidiram mandar embora suas esposas e seus filhos e renovar as suas alianças com Deus. Eu não sei vocês, mas eu leio esse texto e eu choro. Eu falo desse texto e meu coração fica pesado de tristeza. O que esse povo precisou fazer para continuar servindo ao Senhor com interesse de coração, porque Deus não aceita 99%, Deus só aceita se for 100%. Deus não aceita um coração doble. Deus só aceita se for um coração sincero. A palavra de Deus diz que um coração íntegro e sincero não desprezará o Senhor. Eles oraram diante do templo, mostrando que a contrição deles era genuína e que isso gerava mudança de conduta e uma renovação de aliança com Deus. Esdras 10 nos ensina que a gente, para servir o Senhor, precisa ter coragem de romper com o passado. Para a gente continuar dentro do propósito e do plano de Deus, precisa de um rompimento com o passado. Esdras 10 nos ensina que nós precisamos priorizar os valores celestiais, os valores bíblicos, os valores eternos. Nós precisamos valorizar isso. Não dá para a gente priorizar as coisas do mundo e dizer que serve a Deus. Não dá para servir a dois senhores. Ou se serve a Deus, ou se serve a Baal, como disse Elias naquele desafio com os profetas. Esdras 10 também nos ensina que
que o choro precisa gerar em nós atitude. Não pode ficar só no choro, não pode ficar só nas lágrimas, não pode ficar só nas palavras, mas precisa vir junto de atitudes e de ações práticas. Esdras 10 nos ensina que nós precisamos tomar iniciativa. Nós não podemos esperar que os outros venham dizer o que a gente precisa fazer. O próprio povo procurou Esdras. O próprio povo diz: nós reconhecemos que nós temos pecado contra o Senhor. Nós reconhecemos que nós precisamos mudar. Nós reconhecemos que nós precisamos nos arrepender e mudar a nossa vida para que nós possamos voltar à aliança que nós tínhamos com o Senhor. Eles mesmos decidem devolverem aquelas mulheres e os filhos que eles haviam gerado com estas mulheres. Esdras 10 nos ensina que enfrentamento da realidade, a gente não pode tapar o sol com uma peneira. E a gente não pode viver uma vida mentirosa, achando que isso agrada a Deus. Precisamos enfrentar a realidade. Eles não esconderam o problema. Eles criaram uma comissão, várias comissões, na verdade, para analisar cada caso, para não ser injusto com ninguém, mas também para que ninguém permanecesse ali, enganando, fingindo, dizendo que estava servindo ao Senhor. Mudar de vida exige encarar as consequências dos nossos problemas, as consequências dos nossos atos, as consequências das nossas escolhas. Então, naquele dia, aquele povo, foi tanta gente. Depois você lê o capítulo direitinho, tem uma lista de cada príncipe, de cada sacerdote, de cada levita, de cada um deles que teve que devolver as suas esposas. E o último versículo do livro de Esdras, versículo 44 é: todos estes haviam tomado mulheres estrangeiras, alguns dos quais tinham filhos destas mulheres, e eles tiveram que abandoná-las, que devolvê-las. Porque Jesus disse, isso é muito pesado, irmãos. Jesus disse: qualquer um que não deixar pai, mãe, marido, esposa, filhos, irmãos ou irmãs, por amor de mim, não é digno de mim. Nada pode ocupar o lugar do Senhor no nosso coração. O Senhor tem que ser a nossa prioridade. Buscai ao Senhor e a sua justiça, o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É pesado, é duro, mas é a Bíblia que diz. Não sou eu que estou dizendo, eu não estou inventando isso aqui para vocês. Leiam o capítulo 10 de Esdras, e eu tenho certeza que o Senhor vai falar ainda mais ao coração de vocês, nesse último dia do mês de junho de 2026, dia 30 de junho de 2026. E o nosso devocional de hoje tem como título: Ele o fortalece. É o Senhor que nos fortalece para tomar decisões certas. É o Senhor que nos fortalece para termos coragem de abandonar aquilo que nos impede de ter uma comunhão profunda com o nosso Deus. É o Senhor que nos fortalece para escolher as prioridades certas, para entendermos que Ele precisa ser o primeiro na nossa vida. E é Ele que nos fortalece para vivermos essas verdades eternas em nós e através de nós. Nosso devocional tem um versículo baseado. Deixa eu enxugar aqui as lágrimas, que esse texto tocou profundamente na minha alma. Isaías 49, e versículo, 40, versículo 29, que diz assim: Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que não tem nenhuma força. É o Senhor que fortalece as nossas vidas. É Ele que fortalece o cansado. E é Ele quem aumenta o vigor daquele que não tem nenhuma força. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Diz assim o nosso devocional. Meus olhos estão marejados pelas lágrimas, mas vai dar certo aqui, em nome de Jesus. Nossa vida costuma ser extremamente agitada.
né? A gente vive tempos que parece que o dia tem 24 horas, mas não dá pra gente fazer tudo que a gente precisa fazer. Olha a hora que eu tô fazendo devocional. É porque eu não consegui durante o restante do dia. Então é a vida agitada. São novos afazeres que surgem a todo momento. Reuniões, problemas que precisam ser resolvidos com urgência. Tudo isso vai desgastando e desanimando quando não estamos com os olhos fixos no lugar certo. Quando não estamos escolhendo as prioridades certas. Parece que após tanto tempo, nesse modo automático, a nossa vida acaba perdendo a cor, acaba perdendo o brilho e às vezes até mesmo o sentido. A gente vai fazendo as coisas no automático, sem pensar, e a gente precisa reavaliar essas coisas. Contudo, isso acontece quando nossos olhos estão voltados para as coisas dessa vida, para as coisas dessa terra. Porque quando focamos em Deus e na sua palavra, encontramos vigor. Deus renova as nossas forças para prosseguir. O mundo constantemente tenta nos fazer sentir ameaçados, amedrontados, vulneráveis, todo o tempo. Se você ligar a televisão, você fica com medo. Se você for ler notícias, você fica vulnerável. Então o mundo é todo o tempo tentando fazer isso, nos deixar assim, vulneráveis, como se estivéssemos lançados à nossa própria sorte. Mas isso não é verdade. Nós temos um Deus, nós temos um Senhor, que não só cuida de nós, mas também nos orienta, também renova as nossas forças e nos conduz em justiça. Aleluia! Ele renova a força daquele que não tem nenhum vigor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Isso não é verdade. Nós temos um Deus que pode todas as coisas. Essa sensação é uma mentira plantada em nossa mente para nos paralisar, porque a realidade é que estamos protegidos pelo Senhor. Pois a Bíblia diz que Deus dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito para nos guardarem e para nos sustentarem em todos os nossos caminhos. Aleluia! Eu sei que é difícil descansar e ficar em paz diante de tantas lutas, diante de tantos afazeres, de tantas preocupações, de tantos desafios e de tantos ventos contrários. Mas ter fé nessa palavra lhe dará forças para repensar e reconhecer que mesmo em meio às lutas e ao mundo que parece estar de ponta cabeça, você já é um vencedor. Aliás, você é mais do que vencedor, porque é Deus quem lhe dá forças para vencer. Porque a sua vitória não depende da sua força nem de você, mas depende do Senhor que pode todas as coisas. Aleluia! Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Aleluia! A partir de hoje, se você se sente cansado, ou se você está sem perspectivas, eu convido você a voltar-se totalmente para a sua palavra, a voltar-se para Deus, para o Senhor, intensificando seu tempo dedicado a Ele, tempo de oração, tempo de leitura, tempo de jejum, pois não há nada que Ele não possa resolver. Não há problema impossível para o Senhor. Tudo Ele pode fazer, como Ele disse para Maria. Quando o anjo disse que Maria vai ficar grávida, ela disse: como é que vai ser isso, já que eu nunca conheci varão? Eu sou uma donzela. O anjo diz: não há nada impossível para Deus. Como diz a canção, esse problema aí, para o nosso Deus, é nada. Aleluia, glória a Deus. Não há nada que Ele não possa resolver. Encontramos paz e descanso no Senhor, no nosso Deus. O nosso coração se aquieta e temos forças renovadas para seguir adiante quando nós aprendemos a descansar nele. Quando nós aprendemos a buscar a sua palavra e a buscar a sua presença em oração. Aleluia. Portanto, hoje, respire fundo. Olhe para o alto. Como disse o salmista no Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me virá o socorro? A resposta vem:
O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia! É dele que vem o seu socorro. Então olhe para o alto, pois é de lá que vem o seu socorro. E o salmista completa dizendo: não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosqueneja. Eis que não tosqueneja, ou seja, não cochila, não pestana. O guarda de Israel. O Senhor é a tua direita, o Senhor está à tua esquerda. O sol não te molestará de dia, a lua não te molestará de noite. O Senhor é quem te guarda. Aleluia, é Ele quem te guarda, e é Ele quem te conduzirá em segurança. A nossa frase de hoje: Deus é o socorro presente na hora da angústia. E a nossa palavra de hoje é descanso. Descanse em Deus, descanse na sua palavra, pois tudo Ele pode fazer. Aprenda as lições de Esdras 10, aplique na sua vida, tenha um arrependimento genuíno e veja Deus agir na sua casa, na sua vida, na sua família e através de você, para a glória do nome dEle. Aleluia, glória a Deus. Amém, meus irmãos? Concluímos mais um devocional para a glória do nome do Senhor. Vamos orar nesta noite e agradecer ao Senhor pela sua bondade, pela sua misericórdia, porque Ele não mandou os nossos cônjuges embora, nem nós irmos embora, mas Ele nos acolheu nos seus braços, nos trouxe para o seu peito, para que nele nós pudéssemos descansar seguros. Glória a Deus. Senhor amado, eu quero te louvar e te agradecer pela tua palavra. Tua palavra viva, tua palavra eficaz. A tua palavra que é poderosa para esquadrinhar o nosso coração, a nossa mente, Senhor. Faz em nós novamente, Senhor, como tu fizeste aqui na tua palavra, Senhor. Tira de nós tudo que não te agrada. Nos dá um arrependimento sincero e genuíno. E uma mudança de vida, Senhor. Naquilo que não te agrada, tira, arranca de nós, Pai querido. Assim como tu arrancaste aqui, em Esdras 10, aquelas mulheres e aquelas crianças. Arranca também de nós tudo o que tem, que ainda tem, que não te agrada. E faz em nós o teu querer e nos coloca bem no centro da tua vontade para vivermos aquilo que tu tens para as nossas vidas. Em nome de Jesus, nos dá uma noite de sono tranquilo e reparador. Abençoa os que estão assistindo ao vivo e aqueles que vão assistir depois esse vídeo. Alcança com a tua boa mão, em nome de Jesus e para a glória do nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a vida de vocês, a família de vocês, a casa de vocês, o ministério de vocês. Que Deus faça infinitamente mais do que tudo que nós vemos, pensamos ou imaginamos. Em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor.